Olá pessoal, meu nome é Diogo Nawashiro, eu sou pastor da Christ the King Presbyterian Church Filadélfia, também conhecida como a Igreja Presbiteriana Cristo é Rei, aqui na Filadélfia. E essa igreja ela tem um propósito muito especial aqui nessa área, né, de alcançar pessoas que falam português e espanhol. E eu quero apresentar para vocês um curso que é a base, é o fundamento da nossa igreja. Nós dizemos até que é o DNA da nossa igreja, que é esse curso Caminhando com Jesus, onde nós vamos tratar nesse curso acerca do Evangelho, porque nós entendemos que o Evangelho é a base de tudo, é a base da nossa vida com Cristo, da nossa caminhada com o Senhor, tá certo? E esse curso ele é dividido apenas em 3 aulas, muito simples, mas que vão assim direto ao ponto. Aliás, até mesmo esse grupo de estudos nosso chamado The Crux, a palavra The Crux significa a cruz ou direto ao ponto. A palavra crux significa também direto ao ponto. E essa é a ideia nossa, sem rodeio. Se alguém perguntasse para você o que significa ser um cristão, o que significa seguir a Jesus, então, em 3 estudos nós responderíamos assim. Primeiro, crer plenamente em quem Jesus é. Segundo, render-se totalmente ao que Jesus fez. E por último, confiar constantemente no amor de Cristo. Tá certo? Então, eu convido você, a sua família, seus amigos, conhecidos, a conhecerem esse estudo, participarem conosco, e vocês vão ter essa oportunidade de poder conhecer o que é o Evangelho. Às vezes as pessoas falam muito o Evangelho, o que significa ser cristão, e esse estudo ele vai dar uma orientação, ele vai dar uma base para vocês, tá certo? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre crer plenamente em quem Jesus é. Nós temos aprendido que as pessoas muitas vezes elas aprendem quando elas fazem perguntas. Então as perguntas são importantes. E a pergunta dessa aula é: o que realmente significa ser cristão? Sem rodeio. Sem ter que vir para a minha igreja, ficar 10 anos nela, conhecendo, ou ir para um retiro. Não, direto ao ponto. O que significa ser cristão? O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos fala? O que significa ser cristão? Direto ao ponto. Resposta, primeira resposta, a base, que é o fundamento, né, para inclusive as outras 2 aulas que nós vamos ter, é resposta, o que significa ser cristão? Crer plenamente em quem Jesus é. E a chave aí é quem Jesus é. Se eu preciso crer plenamente em Jesus, a pergunta-chave é, tá bom, mas quem é Jesus? Quem Jesus é? Essa pergunta, ela é chave, ela é importante. E nós temos que começar essa pergunta sendo direcionada para os cristãos, porque, concorda comigo? Se os próprios cristãos que dizem ser seguidores de Jesus não conhecem quem Jesus é, então quem pode conhecer? Dificilmente aquele que não é cristão não vai saber, não vai conhecer. Então preste atenção nesse vídeo que foi gravado numa igreja, onde os cristãos tiveram a oportunidade de responder essa pergunta, quem Jesus é? Preste atenção nesse vídeo e veja a resposta dos cristãos acerca dessa pergunta. Quem é Jesus para os cristãos? Veja lá. Pensar. Afinal de contas, quem é Jesus para mim? Jesus é meu Salvador. Jesus é o melhor amigo Salvador. Jesus é meu Salvador, indiscutivelmente. Meu Salvador e meu Redentor. Jesus é o meu Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Senhor da minha vida, meu melhor amigo. É o Senhor da minha vida, aquele que dirige todos os meus passos e todos os meus atos. Jesus disse ser o caminho, a salvação e a vida, a verdade e a vida. Quem é Jesus para mim? Jesus é tudo. Jesus para mim é tudo. É tudo, né? Para nossas vidas. Acho que Jesus para mim é... Jesus é tudo. Mas É mais do que isso. Ele está se tornando um amigo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é meu noivo, meu marido. Ele é tudo isso e mais ainda.
Tudo aquilo que eu tenho na minha vida. Pessoa mais importante, especial e razão de estar vivendo. É por ele que vivo, é a razão da minha vida, meu viver. A essência da vida é a coisa mais importante que tem, a pessoa mais importante que tem, é Jesus. Percebam que é interessante que os próprios cristãos têm dificuldade, muitas vezes, de descrever quem Jesus é. De acordo com as Escrituras, direto ao ponto, quem é Jesus? E eu sei que eles deram suas respostas, suas afirmações, né? Ah, ele é Salvador, ele é Redentor, né? Ele é o meu Senhor. Mas espera aí, o que significa isso para uma pessoa que não conhece a Jesus? O que significa isso para uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia? O que significa essas palavras Redentor, Salvador, Senhor para aquelas pessoas que nunca foram à igreja? Eu fui missionário no Japão e no período que eu estive no Japão, trabalhando com plantação de igreja, a estatística que o Japão tinha era de 0,3% de cristãos. Veja bem, o Japão, o 10º país, né, mais populoso do mundo, na época cerca de 128 milhões de pessoas, você tinha apenas 0,3% de cristãos, não tinha 1%. Imagina o japonês perguntando assim, quem é Jesus? E os cristãos responderam, é Senhor, é Redentor, como alguns disseram ali, é tudo. Isso para o japonês significa nada. Então, olha o que acontece. Você percebe que os próprios cristãos não conseguem ir direto ao ponto e explicar quem é Jesus, naquilo que é mais importante que a Bíblia fala acerca dele. Então, o que é Senhor? O que significa Senhor? Que ele é o dono dessa casa onde eu pago aluguel, ele é o senhorio, que eu tenho que pagar aluguel. O que significa Salvador? Que eu estava me afogando ali na piscina, ele foi lá, me resgatou, eu estava passando na rua, o caminhão ia me pegar, ele me tirou. O que significa isso? Salvador, Redentor, Senhor. E como eu disse, alguma estratégia que as pessoas têm, quando você não sabe o que falar, fala tudo. E, inclusive isso aqui é para os homens. Quando você for pego de surpresa, faz uma declaração para sua esposa, ou para sua namorada. Se você não sabe o que falar, fala assim, você é tudo. Porque o tudo, ao mesmo tempo, assim, ele ajuda, né? Porque é tudo. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que ele é tudo, às vezes é nada. Tá certo? Meu marido, meu esposo, a essência da vida. Então você percebe que nem os cristãos mesmo, de acordo com as Escrituras, eles vão direto ao ponto e explica quem é Jesus naquilo que é mais importante que a Bíblia revela sobre ele. Então vamos lá. John Stott, um estudioso bíblico que já faleceu, mas foi um homem muito usado por Deus, conhecido em vários países do mundo, inclusive os seus livros foram traduzidos em português, e um deles chamado Cristianismo Básico, né, ele diz o seguinte nesse livro, né, há duas razões principais pelas quais nossa curiosidade com respeito ao cristianismo deveria começar com a pessoa de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, por que quando nós vamos falar sobre o cristianismo, nós não começamos a falar sobre igreja, sobre o grupo de jovens que eu tenho na minha igreja, sobre o retiro que eu tenho, sobre a estrutura que nós temos na nossa comunidade, mas por que quando nós vamos falar sobre o cristianismo, nós falamos sobre Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que tratar sobre Jesus e quem é Jesus. Ele responde, primeiro, porque o cristianismo é essencialmente Cristo. Se ele não é o que ele disse que era, e se ele não fez o que afirmou ter vindo para realizar, toda a superestrutura do cristianismo se desintegra em ruínas por terra. Tira-se Cristo do cristianismo e você não terá mais nada. Ou seja, o cristianismo não é uma filosofia de vida ou pensamento onde você pode dizer assim, por exemplo, no marxismo, dizer assim, olha, se Karl Marx existiu ou não, né, eu não importo, mas os princípios comunistas do marxismo eu gosto, eu admiro, mas se ele existiu ou não, não importa. Não, o cristianismo não é uma filosofia de vida simplesmente, ou de pensamento, que nós podemos dizer isso. Porque o que o cristianismo nos ensina? A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Cristo nos ensina que se nós crermos em Jesus, ainda que venhamos morrer, nós viveremos. A vida, né? A ressurreição não é o ponto final,
a morte não é um ponto final, a ressurreição, a vida em Cristo Jesus. Tá certo? Então, agora, pensa comigo, se ele mesmo não existiu, historicamente, se ele mesmo não morreu, e se ele não ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar, então, o que acontece com o cristianismo? Acaba tudo. Se Cristo não é quem ele afirma ser, e ele não fez o que a palavra dele afirma que ele fez, então, rasga as Bíblias, queimam as Bíblias, fecham a igreja, acabou, não tem mais cristianismo. Então, por que nós temos que começar a falar do cristianismo com a pessoa de Cristo? Porque se você tirar Cristo do cristianismo, acabou tudo. Toda a estrutura, toda a doutrina, o aprendizado, o ensino do cristianismo, ele cai por terra. Porque ou Cristo é o fundamento, né, do cristianismo, ou não tem mais o que fazer. Está tudo perdido. Em segundo lugar, ele diz que, por que é importante você começar com a pessoa de Cristo? Em segundo lugar, ele diz porque se Jesus é Deus, o resto não importa. E aqui é fantástico, porque aqui ele nos dá a resposta. Quem é Jesus? Indo direto ao ponto, e sem rodeio, direto ao ponto daquilo que é essencial, que é o mais essencial que a Bíblia fala acerca de Jesus. Porque se Jesus é Deus, o resto não importa. Olha que interessante, as pessoas falam, né? É Salvador, é Redentor, é essência da vida, e não falaram, vocês viram no vídeo, em nenhum momento ele é Deus. Olha, se tem algo que a palavra de Deus nos revela de mais importante nas Escrituras acerca de Jesus, em primeiro lugar, não é que ele é Salvador, e nem que ele é Senhor, mas que ele é Deus, e é só porque ele é Deus que então ele pode ser Senhor e então ele pode ser Salvador. Então, quem é Jesus? Ele é Deus. Então, por que nós temos que começar com a pessoa de Cristo? Porque se Jesus é Deus, o resto não importa. E olha o que ele fala. Se Jesus Cristo pode ser apontado como uma pessoa unicamente divina, que ele é Deus, muitos outros problemas começam naturalmente a ser resolvidos. Porque quando você vai falar de Cristo, as pessoas falam, mas você acredita que a Bíblia fala de multiplicação de pães e peixes, de acalmar a tempestade, né, que ele sozinho acalmou o mar e o vento e a tempestade? Você crê que em ressurreição, que ele ressuscitou? Ora, se nós pensarmos que Jesus era simples, assim, um homem, por mais seja evoluído ou assim, com uma sabedoria, com um poder, assim, diferenciado dos outros, de fato, né, um homem fazer isso é difícil de entender. Mas se você crê que ele é Deus, para um homem é difícil fazer, mas para Deus não é. Deus pode. Deus pode multiplicar pães e peixes, Deus pode acalmar o mar, a tempestade, Deus pode trazer vida para aquele que está morto. Então, nós temos que começar com o cristianismo, falando sobre o que significa ser cristão com a pessoa de Cristo, porque sem Cristo não temos mais nada para dizer. Acabou o cristianismo. E porque quando nós começamos com a pessoa de Cristo, nós começamos primeiramente entendendo que ele é Deus. E se ele é Deus, então tudo pode acontecer. Tá certo? Vamos lá. Josh McDowell, no seu livro, também já traduzido em português, num clássico da literatura cristã chamado, esse livro, Mais que um Carpinteiro, ele fala algo interessante. Ó. Ou Jesus é quem ele afirma ser, ou ele é o maior charlatão que o mundo teve notícia. E é interessante que quando você vai evangelizar uma pessoa, geralmente ela fala assim, aquelas que começam a debochar, algumas que começam a debochar, não, mas eu não acredito nisso. Você fala, então você quer dizer que Jesus é o maior mentiroso da face da terra, ele é o maior enganador, impostor da face da terra. E a pessoa, não, também não estou falando disso. Mas peraí, como não? Não tem meio termo. Ou Jesus é quem ele afirma ser, ou ele é o maior mentiroso que já apareceu na história do mundo. Ou Jesus Cristo é quem ele afirma ser, e ele fez o que ele afirma ter feito, ou que a Bíblia revela acerca do que ele fez, ou ele é o maior impostor maligno, pessoa maligna que esse mundo já viu. Por quê? Porque milhares de pessoas morreram por uma mentira que ele inventou, se for assim, que ele inventou,
e milhares de pessoas sofreram até então por essa mentira, e ainda hoje milhares de pessoas estão morrendo e sofrendo e sendo enganadas por um charlatão. Então percebam, em relação a Cristo, não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Ou ele é quem afirma ser, e ele é Deus, ou ele é o maior mentiroso, o maior charlatão que o mundo já viu. E ele explica por quê. Ele fala o seguinte, por que nós temos que pensar nessa linha? Por quê? Porque Jesus não disse ser um homem bom, ele também não disse ser simplesmente um sábio oriental, ele não disse ser um anjo de luz, ele não disse ser um ser evoluído, e ele também não disse ser um simples profeta. Não. Então o que ele disse ser? Ele disse ser o próprio Deus Criador. E olha que interessante. Essa pergunta acerca de quem é Jesus, ela é tão importante que quando você olha para as Escrituras, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que a pergunta daquela época, do contexto, né, do período ali de Jesus, que estava assim bombando, que estava assim alarmando as pessoas, era exatamente essa: quem é Jesus? Se tivesse Facebook naquela época, WhatsApp, Instagram, Twitter, a pergunta que estaria assim chegando assim no seu WhatsApp, assim fazendo barulhinho plim plim, né, no Facebook, tudo é: quem é Jesus? Olha lá. Os religiosos, ou seja, aqueles que estudavam acerca dos escritos já do Antigo Testamento, da palavra de Deus do Antigo Testamento, pessoas que estudavam ali sobre Deus, religião, a pergunta que estava ali no meio teológico, nos seminários, nos institutos bíblicos, nas escolas bíblicas, né, dentro da igreja ou do seminário, era: quem é Jesus? Olha lá, os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este? Que blasfêmias! Quem pode perdoar pecados senão Deus? Está lá em Lucas 5:21. Agora olha lá. Mais para frente, em Lucas 7:49, eles repetem essa pergunta. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Veja bem, os religiosos, os conhecedores ali da palavra de Deus, do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, eles estavam ali pensando: quem é este? Quem é Jesus? E você vê que eles estão fazendo essa pergunta. Mas olha lá. Não só os religiosos, mas os governantes da época também estavam intrigados com essa pergunta. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Sabe João Batista? Esse daí eu mandei cortar a cabeça dele e colocar numa bandeja. Mas a pergunta que eu faço é: quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E esforçava-se por vê-lo. Lucas 9, verso 9. Então, os líderes, os governantes da época, os poderosos da época estão perguntando: quem é Jesus? Quem é este? Mas, olha lá, além dos governantes, os próprios discípulos, aqueles que caminharam Jesus, teve um momento na caminhada com Jesus onde eles fizeram essa pergunta. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Nesse período, Jesus já estava caminhando há um bom tempo com esses discípulos, e eles entram no barco em obediência a Jesus. Vamos lá para outra margem, e no meio da travessia eles enfrentam assim uma terrível tempestade. Eles ficam todos agoniados: vamos morrer, o barco já estava quase sossobrar, ou seja, estava quase para naufragar. E eles chegam repreendendo a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos, ou seja, quase dando uma bronca em Jesus: nós estamos morrendo, você está dormindo aí na popa do barco. E Jesus levanta, acalma primeiro eles e depois o mar e a tempestade. E eles vendo isso, eles falam: quem é este? Em outras palavras, eles estão andando com Jesus, mas ainda estão se perguntando: quem é Jesus? Mas, além dos religiosos, dos governantes e os próprios discípulos, as multidões, ou seja, todos estavam fazendo essa pergunta. Olha lá,
Entrando ele em Jerusalém, ele quem? Jesus, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? Enfim, todo mundo estava fazendo a mesma pergunta, quem é Jesus? Mateus 21, verso 10. Então eu quero dizer para você que não adianta nós falarmos de igreja, de cristianismo, de célula, de pequeno grupo, se nós não falarmos acerca de quem é Jesus, nada faz sentido. Percebam, se nós não irmos para a pessoa de Jesus, tudo não passa de uma religiosidade vazia. O cristianismo bíblico verdadeiro, ele começa tendo que responder essa pergunta, quem é Jesus? Essa pergunta precisa ser respondida. E sabe o que é triste? Porque você percebe que às vezes nem a igreja, nem os cristãos estão prontos para responder essa pergunta. Direto ao ponto, quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus. E é por ele ser Deus que ele é o meu Senhor, que ele pode salvar o pecador, né? Que ele é a essência da vida, que ele é tudo mesmo de fato que eu posso ter. Porque ele é Deus, ele é Deus. Nós não estamos lidando com um simples homem, nós não estamos lidando com um simples líder da igreja, um sábio guru, nós estamos lidando com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Senhor Jesus. Tá? Então, veja como essa pergunta é importante. Então, respondendo essa pergunta, né, que ele é Deus, olha que interessante. Nesse contexto onde as pessoas estavam perguntando quem é Jesus, todo mundo está perguntando quem é Jesus, então Jesus resolve chamar os discípulos e fazer uma enquete ali para ver acerca dessa curiosidade das pessoas perguntando. Então, vamos lá, já que as pessoas estão perguntando, vamos ver o que eles estão dizendo de mim e o que vocês dizem que eu sou. Olha lá. Indo Jesus para os lados da Cesareia, lá em Mateus 16, verso 13 e 17, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem é principalmente conectada ao livro de Daniel, ali onde deixa claro acerca da pessoa do Messias, aquele que viria para salvar o povo de Deus, ou seja, o próprio Deus que viria encarnado para salvar o seu povo. O Messias, o ungido, o escolhido, o preparado pelo próprio Deus para ser o salvador do seu povo. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas aí Jesus fala, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E eu acho interessante aqui que você percebe que Jesus tem um senso de humor, porque aqui ele está fazendo uma pegadinha, está fazendo um trick de Jesus. Porque no verso 13 ele fala, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E no verso 15 ele já responde. Ele fala assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Percebe? Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, seria mais ou menos assim, você perguntar para sua esposa, ou para o seu esposo, assim, quem é a mulher ou quem é o homem mais bonito desse mundo? E logo em seguida você já fazer uma outra pergunta, o que você acha de mim? Ou seja, você já está querendo dizer que a pessoa que está na primeira pergunta está conectada com você. Então ele fala, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí os outros vão falando dele, e eu? Quem eu sou? Ele já está dando a resposta, que o Filho do Homem, ou seja, o Messias, o próprio Deus que viria salvar o seu povo, é ele. Mas olha lá, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está para mim uma das profissões de fé, uma das declarações de fé que nós encontramos na Bíblia mais lindas e objetivas acerca da pessoa de Cristo. Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o preparado, o Salvador que Deus preparou, o Filho do Deus vivo, ou seja, a ideia de filho aqui não é no filho como nós somos filhos de Deus, mas a ideia aqui da mesma essência, ou seja, o próprio Deus vivo encarnado. E vocês, quem eu sou? O próprio Deus encarnado. É Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, nós vemos aqui que, olha que interessante, que diz o povo ser o Filho do Homem? Você percebe que os discípulos dizem o seguinte, que as pessoas que estão mais distantes,
quanto mais distantes estão as pessoas, menos consenso elas têm acerca das pessoas de Jesus. Porque elas falam, é João Batista, é Elias, é Jeremias, outros profetas. Ou seja, não existe consenso entre aqueles que não convivem com Jesus. Quanto mais longe, mais difícil de entender e reconhecer e saber quem é Jesus. Né? E, ao mesmo tempo, ele faz a pergunta aos discípulos, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, o Cristo, Filho do Deus vivo. E a gente percebe que eles estão mais próximos, mais senso tem acerca de quem é Jesus. Mas vamos lá. Uma vez que eu sei que Jesus é Deus, a Bíblia afirma claramente que Ele é Deus, acima de tudo, Ele é Deus Criador. É fácil para nós entendermos isso? É fácil para nós levar essa mensagem adiante? As pessoas, elas recebem assim, bem assim, facilmente o que a Bíblia fala acerca de Jesus, que Ele é Deus. O que nós podemos perceber é que isso não é fácil. Às vezes, para nós mesmos, entender e crer e andar, né, nos caminhos de Jesus, muitas vezes para nós mesmos é difícil. E a gente percebe que esse mundo sem Deus, eles têm uma imensa dificuldade de reconhecer que Jesus é Deus. Então, olha que interessante, a Bíblia fala que crer em quem é Jesus, Jesus ele é Deus, mas que crer plenamente em quem Jesus é fruto de uma caminhada com Jesus, é fruto de um processo. Você percebe no texto que nós lemos que aqueles que estão mais próximos, eles estão ali mais prontos e tendo uma melhor oportunidade de ver quem é Jesus. Olha lá, é um fruto, crer que Jesus é Deus é fruto de um processo, é fruto de uma caminhada com Jesus. E olha que interessante, Jesus não tem pressa. Jesus não tem pressa. Eu sei que você tem pressa muitas vezes, ou seu vizinho tem pressa, os seus pais, seus parentes, seus filhos, né? Às vezes você tem pressa em relação aos seus amigos, aos seus parentes, para que eles conheçam Jesus, creiam que Ele é Deus, mas olha que interessante, crer que Jesus é Deus é fruto de um processo, é fruto de uma caminhada com o próprio Jesus, onde Ele não tem pressa. Olha lá, a sua estratégia, inclusive, é vem e veja. Vem e veja. Diz lá o texto. João capítulo 1, 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhes, vem e veja. Acontece aqui os discípulos de João Batista, 2 discípulos de João Batista, estão seguindo Jesus, e eles perguntam, onde assiste? Ou quem é você, de fato? Onde você está? Ou quem é você? Ele responde, vem e veja. Olha que interessante. Olha a estratégia de Jesus. Vem e veja. Chega mais perto. Quanto mais longe, mais difícil de ter um consenso. É mais difícil de entender. Vem e veja. Chega mais próximo. Chega mais perto. Não sei se já tiveram uma experiência dessa de ir numa igreja ou numa comunidade religiosa e a pessoa quase que forçar você, crê agora, pega pelo colarinho e bota ela assim, crê, você tem que crer. Você tem que crer agora. Ou quem quer aceitar Jesus? E a pessoa fica insistindo, tem que aceitar. E eu fico pensando, de onde vem essa estratégia de forçar as pessoas? Com certeza da Bíblia e de Jesus não vem não. Porque quando a gente olha para a palavra de Cristo, quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que a estratégia de Jesus é, vem e veja. Você está com dúvida? Vem e veja. Chega mais perto. Olha lá, João capítulo 1, verso 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e veja. Felipe descobre que o Messias, o Salvador, o próprio Deus encarnado, veio ao mundo. E ele chega para falar para o seu irmão, olha, achamos aquele que nós estávamos esperando, ele é de Nazaré. E Natanael, incrédulo, fala, que de Nazaré? Da cidade onde tem aquelas pessoas que são as mais inferiores, daquela gentalha, daquele povinho, daquele lugar desprezível, pode vir o Salvador, o próprio Deus? E olha que interessante, Felipe,
né, ele responde como um mestre. Ou seja, você vê o discípulo de Jesus ali, ele já demonstra que ele está aprendendo com Jesus, porque ele fala as mesmas palavras. Vem e veja. Ele podia brigar com o seu irmão, falar, não, você não crê nada, ou forçar ele a crer, mas ele faz como Jesus. Vem e veja. Chega mais perto. Quanto mais longe, mais difícil de entender. E olha que interessante, às vezes a estratégia é venha, veja ou siga-me. Mateus 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Venha, veja-o, segue-me. Vamos andar comigo. Chega mais próximo. E eu pergunto para vocês, não é exatamente assim até na nossa vida? Às vezes as pessoas falam assim, olha, não anda aquela pessoa lá, que ela não presta. E aí você começa a andar com aquela pessoa, e você começa a ver que ela é uma boa pessoa. Porque você andou com ela. Você chegou mais perto, você viu de perto. Ao passo que tem algumas que você acha, não, essa é boa, você começa a andar com ela e você vê que não é tão boa assim. Nós fazemos isso. E olha o que Jesus está falando. Vem e veja, chega mais perto. De longe é mais difícil para você conhecer, mas chega mais próximo. João capítulo 1, verso 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. O próprio Felipe que chegou ali e falou para o irmão dele, vem e veja. Jesus falou para ele, segue-me. Vamos andar junto, vamos caminhar junto. Tá certo? Então, primeiro crer que Jesus é Deus é fruto de um processo e onde Jesus não tem pressa e a estratégia dele é vamos andar mais juntos, vem e veja, chega mais perto. E também é fruto de um processo, de uma caminhada, e olha que interessante, que ao longo do caminho existe espaço para as dúvidas e fraqueza. Espera um pouco, vou fazer uma pausa aqui. Quando eu entendi isso na Bíblia, quando ficou claro para mim, esse tópico aqui que nós estamos falando para mim, isso foi libertador na minha vida. Libertador. Você sabe por quê? Porque crer que Jesus é Deus é fruto de um processo, fruto de uma caminhada com Ele, que ao longo do caminho existe espaço para as dúvidas e fraqueza, isso trouxe assim uma alegria, uma esperança para mim. Porque muitas vezes no meio da igreja, em vez de você ter pessoas ajudando a você crescer na fé, você tem pessoas com as suas religiosidades vazias tentando esmagar você. Ah, porque se você não crê em Jesus é que você não tem fé, se você tem alguma dúvida é também porque você não tem fé, que você é crente fraco, você não é crente verdadeiro, porque o crente verdadeiro, aquele que crê em Jesus de verdade, ele nunca tem dúvida. A fé dele é inabalável. Né? É mesmo. Isso está parecendo mais discurso dos hipócritas, dos fariseus, que vistam máscara. E eu quero dizer que essas pessoas que dizem isso, elas são as que mais têm dúvida do amor de Deus, da graça de Deus. Por isso que elas vivem nesse farisaísmo. Porque olha que interessante, a Bíblia nos ensina que nessa caminhada com Jesus há espaço também para as dúvidas e fraqueza. Olha lá. Mateus 14, 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. É interessante aqui, né? Porque quem é esse homem aqui? Esse homem é nada menos do que Pedro. Aquele que vai dizer logo à frente assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É Pedro. E é legal que nesse contexto aqui, já é uma segunda tempestade. Eles já passaram pelaquela tempestade, né? Que eles estavam no barco lá, e Jesus acalma o vento e o mar, a tempestade. Eles falam, quem é este, né? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E agora está num outro contexto de tempestade. E Jesus fala para Pedro assim, Pedro, pode vir até mim. E Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, Pedro está com dúvida, é o Senhor mesmo? O Senhor tem poder mesmo para isso? Posso mesmo confiar? Veja bem, o homem que vai fazer uma das mais belas profissões de fé, mais direta, clara, tu és o Cristo, o próprio Deus encarnado, teve dúvida.
E nessa hora também eu vejo o seguinte, né? Louvado seja Deus que nós não somos Jesus, né? Porque se nós fôssemos Jesus numa situação dessa, né? A gente falaria assim, afoga logo aí, morre, pô, homem sem fé, né? Tá andando comigo já há um bom tempo e ainda tem dúvida. Mas isso é o que nós poderíamos fazer. Mas olha o que Jesus fez. Jesus disse, vem. Você está com dúvida? Vem. Olha como Jesus trata as nossas dúvidas. Em vez de nos oprimir, nos julgar, você não é crente em nada, não confia, Ele acolhe as nossas dúvidas e fala, vem, ou seja, chega mais perto. E aqui eu aprendo um princípio que eu carrego assim, desde quando eu entendi isso, a palavra de Deus trouxe isso ao meu coração, que as dúvidas que aparecem na nossa caminhada cristã não são sinais para nós se afastarmos de Deus. Pelo contrário, as dúvidas são muitas vezes meios e sinais que Deus nos dá que nós precisamos chegar mais perto. Porque quanto mais longe, mais difícil de enxergar, de entender. As dúvidas não são para afastar você, as dúvidas são para que você chegue mais perto. Vem. Vem. Chega mais perto. E olha lá, nós vamos ver mais texto ainda que fala sobre isso. Lucas 7:20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Para e pensa, para tudo aqui. Olha, presta atenção no texto. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar. Os discípulos de João Batista estavam ali para fazer uma pergunta para Jesus, que o próprio João Batista pediu para eles fazerem. És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Para e pensa. Quem é João Batista? João Batista, a Bíblia fala que é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus se apresenta, ele fala assim, este é o Cordeiro de Deus. Ele fala para os discípulos dele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o próprio Salvador, o próprio Deus. Ele é usado por Deus para batizar Jesus, aonde vai dar então o início, como se fosse a ordenação de Jesus para o ministério dele. Mas olha que interessante, lá na frente esse homem tem dúvida. E ele manda os seus discípulos para fazer um double check, ou para fazer, vamos só confirmar, e vai que eu errei, e vai que não estou bem certo. Peraí, vê lá, você é mesmo o Deus poderoso, Salvador que nós devíamos esperar? João Batista teve dúvida. João Batista teve dúvida. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu estou com muita dúvida, tá? Não dá para eu continuar. É o contrário, se você está com muita dúvida, aí que você tem que continuar. Porque quanto mais próximo de você chegar de Jesus, mais a graça de Cristo pode esclarecer para você as suas dúvidas e trazer alívio para o seu coração. Olha lá ainda, João capítulo 14, verso 9, disse-lhe Jesus, o Felipe que ensinou para o irmão dele, olha, não, você está equivocado, vem e veja, chega próximo. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Felipe teve dúvida. Você começa a olhar para as Escrituras e você começa a perceber que as pessoas mais próximas que andaram com Jesus tiveram dúvida. A dúvida, ela não é assim, será que eu vou ter? Ela faz parte desse processo da caminhada com Cristo. E ela, mais uma vez, ela não significa que você tem que desistir. Pelo contrário, a dúvida é um sinal de Deus falando, chega mais perto, você está muito de longe, você não está conseguindo chegar. Chega mais perto. É isso que Deus está trabalhando no seu coração, nesses momentos de dúvida. João, capítulo 14, 9. Agora, vamos lá. O pai da dúvida, né? Tomé, né? O pai da dúvida. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Interessante aqui que o contexto dessa passagem, Jesus já tinha anunciado para os seus discípulos que
que ele é o rei que não veio trazer assim rebelião, ele veio trazer ressurreição. E que ele ia instalar o seu reinado não através assim de derramamento de sangue dos outros, mas de derramar o sangue dele pelo seu povo. E ele afirmou para os discípulos, olha, eu preciso, como Cordeiro de Deus, ser sacrificado, mas eu vou ressuscitar. E ele já tinha ensinado isso para os seus discípulos. E o contexto aqui é que Jesus ressuscitou, Jesus foi à cruz, morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele aparece a duas mulheres. E quando ele aparece a essas duas mulheres, elas falam para os discípulos e eles não creem. Então Jesus aparece para mais dois discípulos e esses dois discípulos chegam para os outros e falam, olha, não, é verdade, Jesus ressuscitou. E eles não creem. E Jesus fala, basta. Ele chega para os 11 e fala ali, olha, estou aqui. E repreende a incredulidade dele. E mesmo ele presente ali, Tomé fica com dúvida. Tomé. E olha que Jesus fala, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Olha aqui, vê as minhas mãos, põe aqui o dedo, os cravos da cruz. Chega também e põe-na no meu lado, ou seja, olha aqui, ó, onde foi enfiada a lança. Não seja incrédulo, mas crente. E eu fico pensando mais uma vez, olha lá, olha como Jesus recebe as nossas dúvidas. Porque numa hora dessa, se fosse eu falaria assim, ah não, aí já é demais, né? Depois de toda essa caminhada, Jesus já tinha explicado, Jesus aparece ali ressurreto e o cara com dúvida vai, queima logo no inferno, né? Mata de uma vez. Mas não, olha o que Jesus fala, chega mais perto, Tomé, você está longe demais, chega mais perto. Ó. E ainda, ó, põe a mão, se você está precisando não só de ver, mas põe a mão também, sente aqui, põe aqui do lado. As dúvidas de Tomé. Para tratar com as dúvidas de Tomé, Jesus disse, vem mais perto de mim. Então, eu não sei como você tem vivido, eu não sei se você conhece a Cristo, eu não sei se você já conhece a Cristo, mas mesmo assim você tem andado em dúvida, mas o que eu posso dizer para você é que Jesus sabe das suas dúvidas e Ele não te repreende por elas. Pelo contrário, quando a palavra de Deus é lida, é exposta, ele vê que essas dúvidas que surgem na caminhada, né, de conhecer que Jesus é Deus, ele usa essas dúvidas muitas vezes para dizer para você o seguinte, chega mais perto, não fica de longe não. As dúvidas vêm não para você desistir, mas para você chegar mais perto e conhecer melhor quem é Jesus. Chega mais, vem, põe a mão se for necessário. Tá bom? Então, você percebe que existe um tempo entre o vir, o ver e o crer. E olha que interessante, depois que Tomé chega próximo de Jesus e se aproxima ali de Cristo, então ele responde, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Distante, dúvida. Chegou perto, toca a mão aqui e tudo. Não, é Senhor e Deus meu. Deus meu, tá bom? Vamos para o último ponto desse estudo. Crer plenamente que Jesus é Deus é fruto de uma caminhada, como nós temos falado, onde Jesus não tem pressa, a estratégia é vem e veja, e aonde há espaço para dúvidas e fraquezas. E por último, é fruto de uma caminhada com Jesus que, olha que interessante, que vai além da intelectualidade. Envolve a nossa razão, o nosso conhecimento, a nossa experiência com Ele, mas não se limita a ela. Porque, olha lá o texto, respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus pergunta, quem eu sou? E eu, quem eu sou? Né? E o Pedro fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante, Jesus não fala assim, bravo, bravo, Pedro, olha, você é tão brilhante, você é tão inteligente, porque você por si mesmo, você conseguiu compreender sozinho, por si mesmo, dentro de você, que eu sou Deus. Pedro, você é tão inteligente, você é tão assim magnífico, que você assim deveria ter uns 10 PhD de tão inteligente que você é. Não é isso que Jesus faz. E olha o que Jesus fala.
Na hora que ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus responde. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, ou seja, muito feliz és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Em outra palavra, Jesus está falando assim, Pedro, e ainda essa confissão, essa profissão, essa declaração de fé que você faz, eu quero dizer para você que você é muito feliz. Sabe por quê? Porque isso não veio de você. Isso não veio simplesmente da sua razão e da sua experiência de analisar e ver de você. Não. Ainda em última instância, você só entendeu que eu sou Deus, porque o meu Pai revelou isso para você. Porque o Espírito Santo tocou no seu coração e deixou claro isso para você. Olha que fantástico. Nós não estamos lidando com uma religião do homem para o homem, da razão para a razão. Nós estamos lidando num relacionamento, e essa é a ideia de religião, de religar, e por isso que a nossa única religião é Cristo, porque só Ele pode nos religar a Cristo. Nós estamos lidando com um relacionamento entre nós e o nosso Deus. E isso é tão fantástico, isso é tão profundo, que o próprio Deus fala que, inclusive, o nosso reconhecimento que Ele é Deus e o desejo que nós temos de professar nossa fé, de ser batizado e caminhar com Ele, ou, para quem está começando, de ser despertado a querer conhecer Ele um pouco mais, tudo isso, em primeiro lugar, já é uma ação dEle em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. Deus usa sim, né? Quanto mais longe, mais difícil, então chega perto, Ele usa a proximidade, chega mais perto, vamos aqui conhecer a palavra de Deus, vem aqui para esse estudo bíblico, Ele usa, mas ainda você não vai chegar ao conhecimento que Jesus é Deus por você mesmo, se Deus não tocar isso no seu coração. E é interessante essa parte, porque algumas pessoas, quando você vai falar de Jesus, você começa a evangelizar, ela fica, às vezes, debochando. Há pessoas que ficam debochando e até mesmo dizendo assim, mas você não vai me convencer, mas você não vai me convencer. Né? Se colocando por cima, se colocando assim, eu sou muito inteligente para acreditar nisso. Né? E é a hora que você pode falar para elas assim, ó, eu não vou mesmo convencer você, porque isso não é meu papel. Meu papel é anunciar o evangelho, é compartilhar o evangelho com você. Quem convence não é Deus, isso não depende nem de você, é de Deus. Se Deus quiser, Ele toca no seu coração e você crê. Você não está por cima de Deus. Essas horas as pessoas ficam, e aí o que eu faço? Né? Não depende de você. Vamos orar. Vamos orar. Se você tem dúvida, o processo chega mais perto e vamos orar. E conheça a palavra de Deus. Mas ainda é Deus que vai colocar no seu coração essa convicção que Ele é Deus. Por quê? Porque é Deus que salva o pecador. Não é o pecador que se salva. É Deus que dá novamente um novo coração. Não somos nós que conseguimos estar mortos nos nossos delitos e pecados, simplesmente, e do nada conhecermos a Cristo e queremos buscar Ele. Não, a ação é toda de Deus. Vamos lá. Envolve a razão, mas não se limita a ela. Por isso que quando há Deus encarnado, nascimento virginal, curas e prodígios, ressurreição dos mortos, pois é, e nós cremos tudo isso porque Deus nos dá a convicção. Porque nós sabemos que Jesus é Deus e Ele mesmo põe essa disposição de crer. Porque a Bíblia fala que a fé é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha lá. Envolve razão, mas não se limita a ela. Lucas 10, 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Não depende de quem quer ou de quem corre, ou de quem é mais inteligente, de quem consegue entender melhor. Mas depende de Deus tocar e abrir-lhe o coração, e abrir o coração. É assim que a Bíblia nos mostra. As pessoas só conseguem compreender e entender se Deus tocar, abrir o coração,
para que elas possam entender. Tocar no coração delas, abrir o coração delas para que elas possam receber essa palavra. Mas ele usa, ao mesmo tempo, a proximidade, né, a nossa experiência, o nosso contato ali com a Bíblia, estudando, ouvindo, mas ainda, em última instância, é o abrir do coração que só Deus pode fazer, para que nós possamos entender e crer que Jesus é Deus e Senhor sobre nossa vida. E aí, John Stott, novamente, agora num outro livro dele, chamado Por que Eu Sou Cristão, ele diz algo fantástico. Ele diz assim, se somos de fato cristãos, não é porque tenhamos nós decidido por Cristo, mas porque Cristo se decidiu por nós. É a busca deste amante tremendo que nos torna cristão. Olha que interessante. Eu sei que as pessoas usam, me decidi, eu aceitei a Jesus, mas... E não tem problema. Você pode falar isso. Mas em última instância, você só aceitou e decidiu Jesus porque Ele primeiro decidiu por você. E ele primeiro aceitou você. E por isso que Ele tocou no seu coração e trouxe você para Ele. É Deus que salva o pecador. E aí, por último, eu queria terminar falando acerca do Evangelho, né? Como nós podemos apresentar o Evangelho. Primeiro de tudo, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego Evangelios, que significa boa notícia, boa nova. E qual que é a boa nova de Deus? Alguns já, assim, precipitadamente já falariam, é a salvação de Deus. E a pergunta que eu faço simples para isso é, o que vem primeiro? A salvação ou o Salvador? O que é mais importante? Primeiro, a salvação ou o Salvador? O presente ou a pessoa? Mas pastor, mas é óbvio. Não, sim, o Salvador vem primeiro. Mas é óbvio que a salvação está implícita, isso é picuinha, isso não tem nada a ver. Porque a boa nova eu posso falar que é salvação, mas já está implícito que é Jesus. É mesmo, já está implícito? Você já tem notado como está o cristianismo hoje muitas vezes deturpado que está ao nosso redor? Aonde as pessoas estão buscando a Deus não por quem Deus é, mas pelo aquilo que Deus pode fazer? Eu acho que num contexto que nós vivemos, onde o cristianismo, né, tem vivenciado que as pessoas têm buscado a Cristo, não por quem Jesus é, mas pelo que Ele pode fazer, por interesses próprios, acho que ele precisa explicar melhor isso. E eu lembro aqui a passagem de Daniel, né? Os amigos de Daniel, a fornalha. E é interessante que eles estão lá e o rei chega e fala, vocês vão ser queimados vivos e tudo, a não ser que vocês se prostrem a outros deuses. E a resposta desses amigos de Daniel, assim, é fantástica. Porque eles dizem assim, olha, escuta aqui, seu rei. Se Deus quiser nos livrar, fique certo que nosso Deus é poderoso para fazer isso e Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, Ele também não vai nos livrar. Mas fica sabendo de uma coisa, muito importante. Deus nos livrando ou não, nós não vamos se prostrar a outros deuses. Em outras palavras, o que eles estão afirmando? Que eles adoram e servem a Deus não pelo que Deus faz em primeiro lugar, mas em primeiro lugar por quem Deus é. E é por isso, se Deus faz ou não, eles continuam servindo a Deus, porque eles oram, eles adoram e servem a Deus por quem Ele é. Então, num contexto pragmático, onde as pessoas estão atrás das suas próprias cobiças, buscando a Deus por interesse, é muito importante nós dizermos que o Evangelho, a Boa Nova, em primeiro lugar, não é a salvação, mas é o Salvador. Que nós adoramos a Jesus, em primeiro lugar, por quem Ele é. Por quem Ele é. E também adoramos Ele, pelo que Ele fez. Ele nos trouxe a salvação, mas em primeiro lugar, por quem Ele é. Ele é quem? Ele é o nosso Deus. E aí, quando você olha então para o Evangelho, que é Jesus, você vai se deparar com duas notícias. Primeiro é a má notícia e a boa notícia. Bem simples para você entender o Evangelho. Então, primeiro, a má notícia, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. É interessante que as pessoas falam, salvação, né? Mas você vai falar de salvação se a pessoa não sabe nem a enfermidade dela?
Você vai falar, ó, tem um remédio bom aqui, se ela não sabe nem a doença que ela está. Para a pessoa valorizar a salvação, para ela entender a necessidade da salvação dela, primeiro você tem que mostrar o estado que ela está. Por isso vem a má notícia. A má notícia é todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, não há um justo sequer. Só teve um justo que a Bíblia fala, que é Jesus. Fora ele, não há um justo sequer. Todos pecaram. Em outras palavras também, se você pensa que no fundo, Deus tem uma salvação para você, porque você, no fundo, é uma pessoa melhor do que os outros, você não mata, não rouba, você se põe assim, melhor que muitas pessoas, e no sentido assim, você até merece salvação, quer dizer que você está longe de conhecer o Evangelho, você está longe da salvação. Porque o Evangelho ele já começa falando assim, olha, não tem um justo sequer. Você pode pensar que você é bom, mas você é pecador. Você não é tão bom quanto você acha que você é. E sabe qual que é o problema? O problema disso não é que você não tem pecado, você tem sim. Você é mais maligno do que você imagina. O problema é que você não enxerga isso. Sabe por quê? Porque você está nas trevas. Se você está num lugar escuro, é difícil mesmo de você enxergar como você está limpo ou não. Mas chega perto da luz. Quanto mais perto da luz, mais claro fica para você enxergar quanto você está sujo ou não. Prova disso, olha para a Bíblia. Aqueles homens que mais andaram com Jesus, aqueles homens que tinham mais comunhão e proximidade com Jesus, mais convicções eles tinham acerca dos seus pecados. Porque Jesus é a luz do mundo. Então, quanto mais perto da luz, mais eles se enxergavam que eles tinham pecados. Você vê que diferença hoje a religiosidade, os religiosos eles se põem assim no pedestal e se acham assim, nós somos santos e santíssimos, e se põe assim melhor que os outros. Isso é prova, não que tem espiritualidade de verdade, mas isso é prova que está distante de Jesus. Porque quanto mais próximo de Jesus, mais você vai enxergar não o pecado dos outros, mas o seu. E aí você vai perceber que você está perdido, que você precisa de Jesus desesperadamente. Enquanto você não entender que você é pecador, que você precisa de Jesus, você não vai buscá-lo como você deveria. Mas que você está enfermo, tá? Que você está condenado por essa enfermidade. À morte você está. Você quer enxergar? Aproxima de Jesus, vem, chega perto, você vai ver. E aí você vai buscá-lo. E você vai valorizar Ele como Deus. E vai querer a salvação. Porque Ele mesmo vai tocar no seu coração e produzir isso na sua vida. Então a primeira é a má notícia. Mas louvado seja Deus que tem a boa notícia. E a boa notícia é que tem salvação para você, tem renovo de Deus para você. Porque a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, verso 21 diz, Jesus, o nome dele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou seja, nós temos um Deus que é salvador. Você não pode obedecer a Deus. Você é rebelde, aliás, contra Deus. Isso que o pecado é, rebelião contra Deus. Rebelião. Aí fala, não, eu não sou tão rebelde assim, não, eu até gosto de Deus, gosta, né? Mas Deus é Senhor da sua vida, o que Ele fala para você fazer, você segue, isso é natural em você? Não é. Não é. Pecado é exatamente isso, rebelião contra Deus, é desprezo. A gente já não sou contra Deus, mas também não é favor. Deus não é seu Senhor. O Senhor da sua vida muitas vezes é você mesmo. Isso é rebelião contra Deus. Mas olha, tem a boa notícia, mas tem salvação para você. Uma vez que você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, pela fé, você é salvo. Mas olha, ainda essa má e boa notícia, ela só faz sentido através da cruz. Nós não podemos falar do Evangelho sem nos lembrarmos da cruz. Por quê? Porque a cruz é a garantia que já foi pago. Eu lembro que uma vez uma criança chegou para mim e falou, tio, Deus tem amnésia? Eu fiquei assim, meu Deus, que pergunta, né? E olha que interessante, às vezes as crianças estão mais ligadas em aprender da Bíblia e elas têm perguntas mais inteligentes do que muitos adultos. A pergunta dessa criança, tio, Deus tem amnésia? Eu falei, tem amnésia? Por que você está fazendo essa pergunta? Ela falou, não, porque eu ouvi falar que Deus se esquece dos nossos pecados.
E aí? Deus tem amnésia ou não? Ele se esquece dos nossos pecados? A Bíblia afirma isso. E aí, ele tem amnésia ou não? É óbvio que não tem. Porque a Bíblia fala que ele é onipotente, todo-poderoso, ele é onipresente, ele está em todo lugar, e ele é onisciente, ou seja, tudo ele sabe, tudo ele conhece e nada ele esquece. Mas então o que significa nessa passagem onde fala que Jesus, né, que Deus se esquece dos nossos pecados? Ali é um termo jurídico no original. A ideia é o seguinte, se esquece, é que ele não vai lançar de novo no seu rosto, na sua face, a sua dívida. Por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós temos certeza que a dívida já foi paga. Por exemplo, se você está devendo para alguém e um amigo seu chega e fala assim, olha, eu vou pagar a sua dívida. Ele paga a dívida para aquela pessoa que você estava devendo. E depois aquela pessoa para quem você estava devendo chega e cobra de novo essa dívida de você. Está certo? Não. Por quê? Ela já recebeu por a dívida sua. Cobrar 2 vezes é injustiça, é roubo. Então, por que você pode ter plena convicção da sua salvação, uma vez que pela fé você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque a cruz é a garantia que ele já pagou a sua dívida. Ele já pagou a dívida do povo, ele já pagou a nossa dívida. Pelo sacrifício dele na cruz, já está pago. E Deus não vai lançar em nossa face, ele não vai cobrar de nós, porque se ele fizesse isso, ele seria injusto, e Deus não é injusto. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. E quando eu me aproximo de Jesus, eu vejo a má notícia, que eu por mim mesmo não conseguirei ser salvo, sou um pecador, eu falho e não consigo por mim mesmo buscar a Deus. Tenho os meus pecados, estou em rebelião contra Deus, mas que tem salvação. A boa notícia, mas tem salvação. E eu posso crer de verdade nessa má e na boa notícia, porque tem a cruz. A cruz é a garantia que ele já pagou pelos nossos pecados. Espero que você tenha gostado. Se você tem uma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Mas essa é a primeira aula desse curso que nós chamamos Caminhando com Jesus, que, volto a dizer, é o DNA da nossa igreja. O Evangelho tem que ser a base para toda a nossa vida com Cristo. E essa foi a primeira aula, sobre crer plenamente em quem Jesus é. E eu quero convidar você, para você estar atento e preparado, para você continuar esse curso, e a próxima aula será render-se totalmente ao que Jesus fez. Olha lá, primeiro, quem Jesus é. E ele é Deus. Depois, render-se totalmente ao que ele fez. Primeiro quem ele é, agora o que ele fez. Até a próxima aula, que Deus abençoe vocês.